Muito bem, agora é 8 horas e 5 minutos. Estamos recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios a comandante-geral da Polícia Militar do DF, Coronel Ana Paula. Coronel, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. É um prazer estar aqui com vocês esse dia. O prazer é todo nosso. Comandante, a gente começa falando justamente sobre um dos assuntos mais falados nos últimos dias, quando a gente fala da Polícia Militar. A gente noticiou aquela situação que houve no fim de semana, quando lá no Recanto das Emas, para você ouvinte se lembrar, um policial militar que estava trabalhando acabou atirando e matando o seu colega de serviço, feriu um outro e, na sequência, tirou a própria vida. Desde então, já se estava falando muito em saúde mental nas forças de segurança, essa preocupação com os policiais, mas esse assunto ganhou ainda mais força, não é? E a senhora veio a público por diversas vezes falar que a saúde mental é uma prioridade dessa gestão que se iniciou neste mês de janeiro. É isso mesmo? Como que a Polícia Militar pode ter um olhar ainda mais atento para a saúde desses militares? Ariane, é motivo de muita tristeza, né? A gente está tratando desse assunto aqui hoje, um momento em que eu assumi a corporação e falei que iria dar prioridade para a saúde mental do nosso policial, mas infelizmente tivemos esse ocorrido no domingo e aqui eu presto minhas condolências às famílias dos dois policiais, aos nossos policiais que ficaram abalados com a situação. No entanto, eu reafirmo o meu compromisso de melhorar, de observar, entender o que o policial precisa hoje para trabalhar com mais tranquilidade e prestar a missão, né, de servir e proteger a sociedade. Coronel, primeiro, bom dia, bem-vinda. É uma alegria para a gente aqui do Jornalismo da Nova Brasil recebê-la aqui em nossos estúdios. Ainda nesse assunto, Coronel, qual a rede de apoio que a Polícia Militar oferece hoje aos seus militares? A quantidade de psicólogos, de psiquiatras? Há algo que no curto prazo, de imediato, de maneira emergencial, possa ser feito para tratar desse assunto tão complexo que é a saúde mental? No quadro médico hoje da corporação, de fato, já foi anunciado, nós temos só um psiquiatra. No entanto, a gente utiliza a rede credenciada para dar o apoio aos nossos policiais. A gente ontem teve a informação da Procuradoria que ela nos autorizou também a fazer uma contratação imediata de médicos de associações, podendo ser médicos da Associação Médica de Brasília, que eles vão fazer o atendimento dentro do nosso centro médico. Isso aí faz com que a gente consiga ter um maior controle dos policiais que estão com problemas desse nível. Outra situação, em relação aos psicólogos, a gente também utiliza a rede credenciada. No entanto, existe a possibilidade de um apoio das universidades. Isso aí também já é uma tratativa imediata a ser feita. O nosso pensamento também é fazer uma reestruturação, que também já determinei ontem ao nosso Estado-Maior que fizesse hoje a reestruturação da inspeção de saúde. E nisso a gente incluir na cobrança do nosso teste de aptidão física uma avaliação psicoemocional. E para isso a gente também vai contar com o apoio do nosso Departamento de Saúde. Coronel, Ariane, você ouvinte da Nova Brasil, a saúde mental é uma coisa que tá espalhada, né? É uma questão que envolve todas as profissões, enfim. Você que está nos acompanhando agora pela 97,5 FM deve estar se preocupando cada vez mais com a questão da saúde mental. Agora a gente está falando realmente de um ofício que demanda muito, né, mentalmente, desses homens e mulheres que estão nas ruas, né, Coronel, atuando para garantir a segurança do nosso Distrito Federal. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, não é um trabalho leve. Eu ia dizer que também não é um trabalho prazeroso, mas para quem é vocacionado deve ter um pouco de prazer aí sim. Mas é um grande desafio esse olhar específico para a saúde mental dos policiais, né? Com certeza. E é por isso que eu iniciei a minha gestão já observando isso, né, que a gente tem uma série de fatores, né? Somos seres inseridos nessa sociedade e que a gente sabe que é uma sociedade que sim, que está com muitos problemas da saúde mental. E aí vem a profissão que lidar diretamente com a criminalidade e é onde a gente tem que dar maior atenção.
é uma profissão que tem um nível de estresse, um nível muito elevado. Então, por que que eu iniciei a gestão nesse formato? Porque é o policial que dá a entrega. Ele precisa estar bem, né? Ele vive isso, ele tem os problemas dele pessoal e também o profissional. Então, para isso, a gente tem que dar dignidade para o policial, tem que dar o apoio que ele precisa. Hoje a gente tem problema, então eu tenho que observar os fatores. E isso a gente vai observar, que é o fator profissional, é o fator conjugal até, é o Sim. endividamento. Então, esses fatores todos é que serão observados nesse primeiro momento. A gente cresce vendo a figura do policial como um super-herói, né? Como uma Alguém Mulher que não se Maravilha. atinge. Alguém que não vai se abalar. E a gente esquece que é um ser humano, que tem família, que tem contas para pagar, que tem filho quando chega em casa depois de uma operação, né? A situação não é simples, Ariane. Sem dúvidas. Agora, 8h11, a gente está conversando ao vivo com a comandante-geral da Polícia Militar do DF, a coronel Ana Paula. Comandante, hoje como é que funciona? Se um policial militar que está na rua, ele mesmo ou seus colegas identificam que tem ali um processo de adoecimento mental, que há um problema que já o está afetando ali pessoal e profissionalmente, que pode afetar enfim, suas condutas na rua, o que acontece? Esse policial, ele procura quem? Ele de imediato é afastado? Há um processo de avaliação? Ele vai para funções administrativas até que retorne? Como é que é esse procedimento hoje? Isso pode acontecer de diversas formas. Desde o comandante observar, um próprio companheiro de farda que trabalha diariamente com ele, ou o próprio policial. E muitas vezes também até a família, né, que passa essa informação, ele é apresentado ao nosso departamento de saúde, nosso centro médico, que faz essa avaliação. O fato da gente ter um psiquiatra só, e aqui cabe ressaltar que a gente já está fazendo a contratação de novos médicos. O concurso está em andamento, né, porque nós temos várias fases, mas terminando a contratação seriam de 5 médicos, princípio 3 imediatos e 2 cadastro reserva, podendo ser os 5 de forma imediata. É uma tratativa que a gente está fazendo com o governo do Distrito Federal. E daí em diante, o policial ele é avaliado e decidido, aí é uma decisão médica, de acordo com o laudo médico, ele informa se o policial está pronto para o serviço ou se ele deve ser movimentado para atividade administrativa. E também a retirada do porte imediato, mesmo que seja por um período pequeno ou longo, dependendo de caso a caso. Muito bem, 8h13, você está no jornalismo da Nova Brasil FM. Comandante, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de segurança pública em si. A senhora assume agora o comando geral da Polícia Militar do Distrito Federal, em mais um ano desafiador, acho que não tem ano que não é desafiador, mas de maneira especial, aqui depois do 8 de janeiro, enfim, de todas as questões envolvendo também a cúpula da PM do Distrito Federal. Esse assunto já está superado ou ainda há questões a serem resolvidas internamente? Então, em relação a 8 de janeiro. 8 de janeiro. O 8 de janeiro é um assunto que abalou, sim, a corporação, mas eu prefiro não entrar em detalhes, porque os nossos policiais ainda estão prestes a serem julgados, mas isso foi uma situação que nos fez fazer algumas mudanças dentro da corporação, e isso já foi feito quando eu assumi também o subcomando, né, junto ao Coronel Adão. A gente repensou um pouco os problemas que estavam acontecendo, de planejamentos, de talentos em lugares certos. Então, a ideia foi melhorar o nosso departamento operacional, deixar um departamento operacional forte. E isso já vem acontecendo desde agosto do ano passado, né, infelizmente com a prisão dos nossos coronéis, mas eu não vou entrar no mérito, né, porque eu tenho certeza que a justiça vai fazer isso muito bem, vai tratar isso muito bem e que seja feita, mas a gente tem que ter o olhar, a instituição tem que continuar. A nossa Polícia Militar do Distrito Federal é uma das melhores do Brasil e ela ainda continua sendo e permanecerá sendo. Mas para isso a gente tem que fazer assim, os ajustes certos. E o inicial foi esse: dar ao nosso departamento operacional
todo o amparo que ele possa para melhorar as situações de planejamento, de comandantes nas unidades, de visão e gestão. Muito bem. Comandante, a gente fala sobre mais um assunto que é justamente o fato de termos uma mulher comandando a Polícia Militar. A senhora é a segunda comandante-geral mulher na história da Polícia Militar do DF e agora coexiste também com a comandante-geral do Corpo de Bombeiros, a Coronel Mônica, que também é uma mulher. Então a gente já falou sobre isso, inclusive aqui no jornal. O quão bacana é termos duas grandes forças de segurança aqui do DF comandadas por mulheres. Mas a gente sabe que são forças onde os comandados são predominantemente homens e onde é assim como em outros tantos lugares, se não todos da sociedade, uma resistência ainda com relação à mulher e com relação à mulher ocupando espaços de poder e de decisão de comando. Como é que tem sido estar nesse lugar? Como é que foi a trajetória até chegar nesse ponto da sua carreira, nesse ponto de comandar aí 10 mil militares numa corporação que atua tão fortemente em todo o DF? Ariane, é um desafio, sim, né? Comandar uma corporação que majoritariamente masculina, mas a minha carreira toda foi pautada com muito respeito. Eu tive oportunidades de passar em várias unidades na Polícia Militar, conhecer todos os policiais e, desde sempre, eu consegui lidar muito bem com isso. E eu verifico hoje que eu tenho o respeito da tropa. E eu não vim aqui para competir com os comandantes homens que passaram. A ideia não é essa. A ideia realmente é fazer um comando para homens e mulheres. O fato de ser mulher, ele não tira a minha competência e também não tira o meu lado sensível de humanizado, de ser mulher, de ter a visão de mãe, de ter a sensibilidade para outra mulher, de ter a sensibilidade para uma criança, enfim, e de ter a sensibilidade para os nossos policiais na sua totalidade. Então, é um desafio? Sim, é um desafio. Mas quem não quer, né? Quem não enfrenta. Então eu venho com muita fé, com muita coragem e com a certeza que eles terão o meu apoio. Quer sejam homens, quer sejam mulheres. As mulheres agora, a entrada maior de mulheres, eu também estou tendo esse olhar que é engraçado que eu comento que eu chegava nos batalhões quando eu mudava. Aí eu cheguei num batalhão de operações especiais, por exemplo. Não, mas aqui não pode ter tantas mulheres assim, porque a gente não está preparado para isso. Eu falei, então vamos preparar? Como Né? não está preparado Vamos, para isso? vamos mudar essa lógica, né? Vamos mudar. Então, as mulheres, a chegada delas agora, não, então tem que melhorar os banheiros, tem que aumentar a quantidade de banheiros, tem que fazer. Vamos adaptar. Né? Então, assim, é uma visão que talvez passou batido pelo lado masculino, mas isso a gente faz na nossa casa também, né? Em casa eu também tenho essa observação maior no cuidado com a minha casa. Então, eu quero estruturar a corporação como a minha casa. Muito bem. A Coronel Ana Paula, nova comandante-geral da Polícia Militar, que tem quase 30 anos de Polícia Militar, são 8 horas e 18 minutos, a gente faz essa conversa ao vivo aqui no jornalismo da Nova Brasil FM. Coronel, caminhando para o fim, quais são os principais desafios para este ano de 2024 na segurança pública do DF? A gente tem visto nos últimos anos o inchaço do nosso Distrito Federal, o crescimento populacional, o inchaço do próprio entorno aqui que nos abraça. E a gente sempre volta na questão do efetivo, um efetivo que é ainda muito aquém do que nós gostaríamos e precisaríamos para garantir mais segurança para a população do DF. Eu até me recordo, você que é ouvinte, que mora em Brasília há mais tempo, vai se recordar ali na época do governo ainda de José Roberto Arruda, do Cosme Damião, da dupla que ficava de policiais militares nas comerciais. A gente sabe que não é só a presença do policial na rua que garante a segurança, né, Coronel? Mas claro que a sensação de insegurança ela vem muito quando a população está vendo o policial na rua. Hoje a gente conseguiria ter um projeto parecido com aquele ou o efetivo não garante isso? Bom, a gente sabe que o efetivo realmente está muito pequeno em relação ao ideal, mas o governo do Distrito Federal está atento
né? Eu tenho batido muito lá na porta do governador, né? O nosso secretário de Segurança apoiando a todo momento. Graças a Deus, o nosso concurso vai sair, ele também já está em andamento, a gente tem que superar algumas fases, mas em junho, acredito que os policiais estarão prontos para entrar. A previsão de entrada é de 1.200 policiais. Enquanto isso, a gente tem que usar o que temos, né? E uma das formas, um formato mais rápido, é a tecnologia. São as câmeras que estão nas cidades, a gente consegue monitorar a nossa integração com as outras polícias e manter, né, os índices que Brasília, ela cresceu, mas a gente consegue diminuir os índices. A gente vê, assim, alguma situação como o feminicídio, infelizmente, ter aumentado, mas todos os nossos outros índices diminuíram. E o feminicídio é uma situação que não é só de polícia, né? A gente envolve toda a sociedade, toda a sociedade civil, é o vizinho que escuta a mulher gritando e tem que informar, é a mulher, a gente tem que se envolver em briga de marido e mulher, né? Quando se dizia que não se mete a colher, não, a gente tem que se meter, tem que avisar para contribuir com a polícia. Então, a gente, com todas essas mazelas que temos, a gente tem que contar com a sociedade forte, né? É a integração, isso a gente está tendo o apoio do nosso secretário de Segurança, integrando todas as polícias e fazendo campanhas para que a gente consiga superar as maiores mazelas da sociedade. Muita gente acompanhando a entrevista e elogiando aqui a Coronel Ana Paula nesta conversa na Nova Brasil FM, ao vivo em nossos estúdios. O Henrique Dornelles diz: bom dia, senhora nova comandante-geral da PM, meus sentimentos à senhora e demais membros da corporação, ainda em razão do que aconteceu no fim de semana, quando um policial matou um colega e depois tirou a própria vida. A gente conversou sobre isso no início da entrevista. E a Iris Faria, que nos acompanha aqui também, diz: que entrevista importante. Parabéns à Coronel Ana Paula Barros, que a sua liderança siga com sabedoria e bons resultados aqui para o Distrito Federal. Muito bem. Comandante, queria perguntar com relação às câmeras corporais. A gente tem um movimento aí de secretarias de segurança pública de alguns governos estaduais que estão aderindo às câmeras corporais para proteção da população, para proteção dos policiais, como uma forma também de reduzir eventuais casos de violência nas abordagens. A gente tem o caso do estado de São Paulo, por exemplo. Como é que está isso aqui no Distrito Federal? Meses atrás, quando a gente recebeu aqui o secretário Sandro, ele me disse que seria uma possibilidade a ser estudada, precisaria entender de onde viria, por exemplo, o dinheiro para comprar essas câmeras, para manter essas câmeras, enfim. Como é que está isso hoje? É uma possibilidade aqui no Distrito Federal? A Polícia Militar é favorável, por exemplo, ao uso dessas câmeras ou ainda é um projeto embrionário? Como é que está? Bom, primeiro agradecer as mensagens carinhosas dos ouvintes. E falando das câmaras corporais, isso sim, a gente já está em processo de licitação. O nosso processo ele foi parado por algumas adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas. E também o próprio governo federal pediu para que a gente fizesse algumas adequações, informasse para que fosse uma coisa homogênea em todo o Brasil. Então, essas adequações estão sendo feitas. Eu acredito que para esse ano a gente já inicie, com certeza, a utilização. A polícia vê isso com bons olhos, né? Isso é uma proteção para o policial. Isso vai esclarecer maiores problemas. Não existe na polícia essa ideia de que a gente vai colocar a câmera para vigiar o nosso policial. Não é isso. A gente quer a proteção dele e a transparência das nossas ocorrências. Aqui no DF há muita resistência na tropa em relação a esse assunto, Coronel? Não existe essa resistência, não. A gente sabe que as pessoas são diferentes, enxergam de forma diferente, mas isso aí vai ser informado. Como vai ser a utilização? Não existe resistência maciça da corporação em relação a isso, não. E aí a ideia é começar com um grupo pequeno e depois ir aumentando? Não vai chegar de imediato para toda a tropa? Como é que seria? Sim, existe um estudo para a gente iniciar com alguma unidade, né, um projeto piloto, e ir adequando para toda a corporação. A expectativa de início disso vocês têm ou depende dessa questão burocrática toda ainda, Coronel? Exato, eu não consigo te falar Sim. exatamente quando vai ser, por conta das questões mesmo burocráticas, a licitação, tem toda...
E só para a gente concluir, as câmeras de segurança que a senhora se referiu agora há pouco, sobre a tecnologia e o auxílio da tecnologia na segurança pública, elas têm eficácia mesmo, né, Coronel? A gente vê muitos casos sendo solucionados em razão da existência dessas câmeras, né? Muita eficácia. É aquele Big Brother, né, que fica ali na polícia. O monitoramento que é imediato nas unidades de toda Brasília, onde tem câmeras. A gente vê a efetividade ali na rodoviária também. Muitos casos, muitas situações foram evitadas com esse tipo de monitoramento. Muito bem, 8h25. Essa foi a Coronel Ana Paula, ela que é comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, gentilmente atendeu o nosso convite, esteve conosco aqui nesta manhã, tendo essa conversa. Comandante, muito obrigada pela entrevista. Toda a troca de comando traz uma renovação, novos ares, novos projetos. A gente torce muito para que seja um comando, uma gestão realmente de muito sucesso, de muitas conquistas, que a gente tenha essas temáticas mais sensíveis, a saúde mental de fato tratadas, e que vocês consigam todo o respaldo possível e necessário dos governos para que tudo saia do papel. Então a gente deseja uma excelente gestão, um excelente comando e agradece mais uma vez. Muito obrigada, Diego, obrigada, Ariane, obrigada a todos os ouvintes, e fica aqui a minha mensagem de fé, de coragem e de muita vontade da gente fortalecer cada vez mais a nossa corporação. Muito bem. Muito obrigado, Coronel, e um excelente trabalho à frente da PM. Conte com o jornalismo da Nova Brasil aqui, com muita prestação de serviço e esse auxílio aí. A segurança pública não é um desafio somente para a Polícia Militar, nem para as forças de segurança, é para a sociedade como um todo, e volte sempre. Muito obrigada. 8h26.